Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Revit Class. Aqui nós discutimos as estratégias e as ferramentas para você começar a fazer mais projetos em menos tempo usando o Revit. Eu sou Jefferson Sandrin e o tema de hoje é como eliminar os retrabalhos nos projetos de forma rápida usando o Revit. E eu acho legal a gente começar essa aula definindo o que é um retrabalho. E aí a gente pode definir retrabalho como a necessidade de refazer uma tarefa em partes ou por completo. Então imagina que você vai ter todo aquele trabalho de fazer algo que você já fez. Isso é o retrabalho. E olha que interessante, o arquiteto e o estudante de arquitetura, eles são moldados a aceitar isso quando eles estão lá na faculdade. Porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende a trabalhar com softwares que geram retrabalho na hora de alterar um projeto. E esses softwares são dois. Eu já vou falar sobre eles daqui a pouquinho, mas provavelmente você sabe qual é esse software. Então, assim, quando a gente está na faculdade, a gente aprende a trabalhar com esses softwares que geram muito retrabalho na hora de alterar ou de modificar o projeto. E a gente sabe que aquilo está errado, só que nós não conhecemos outras soluções para mitigar isso. Então a gente vai levando isso com a faculdade, perdendo tempo, virando noite, fazendo projetos, e quando a gente chega na vida profissional, tudo isso continua, porque aí já não sobra muito tempo para você encontrar novas soluções, você só aplica aquilo que você aprendeu na faculdade. E através dessa aula você vai ver como eliminar isso usando o Revit nos seus projetos, porque essa ferramenta, te ajuda demais a solucionar esse gap ali de ter retrabalhos. Então, preparei um material aqui para essa aula e a gente vai digitar aqui juntos quais são esses dois softwares que geram muito retrabalho para a gente. Selecionei eles aqui, e já vou colocar. O AutoCAD e o SketchUp. Então, se você tinha falado que eram esses daqui, parabéns, você acertou. E aí a gente precisa pontuar algo muito importante. Não deixe o seguinte item fazer com que você acredite que é um retrabalho. E aqui eu estou dizendo o seguinte: não deixe que as alterações de projeto elas fazem parte do processo de criação e desenvolvimento do seu projeto. Afinal, para você atender às expectativas e às necessidades que seu cliente tem com base naquele projeto, você precisa fazer alterações de projeto. Então tome muito cuidado, porque as alterações de projeto elas são necessárias para você ter uma maturidade melhor do seu projeto. Não é retrabalho. Retrabalho é você ter que mudar uma mesma coisa em todas as plantas, em todas as vistas, sair corrigindo todos os cortes manualmente, porque você teve que mudar uma parede de lugar, uma esquadria, fez ali uma alteração no forro, enfim, em todos esses elementos. E a alteração de projeto é algo que você faz para trazer uma melhoria para o seu projeto ou solucionar algumas dúvidas que surgiram ali de acordo com a necessidade do seu cliente. E aqui já vai uma dica para você. Combine com os seus clientes sempre que essas alterações devem acontecer na primeira etapa do projeto. Quando você faz na primeira etapa do projeto, lá no seu estudo preliminar, você ganha muito tempo, porque muita coisa ainda não foi definida. Então você tem ali pouca maturidade de projeto, poucas definições, então é realmente a hora de você sair mudando tudo ali, trocando parede de lugar, definindo novas funções, novos fluxos dentro daquele projeto, porque nessa etapa é a etapa de desenvolvimento. E a gente vai ver como a curva de McLean ajuda a entender isso quando a gente trabalha com um software BIM. Então vamos ver aqui, continuando no material da nossa aula, a vantagem de usar o Revit para fazer as nossas alterações de projeto. Então, selecionei aqui para pontuar elas junto com vocês. Primeiro ponto, as alterações já acontecem no nosso modelo tridimensional. E o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: todas as alterações que você faz no projeto, elas já acontecem tanto na planta baixa, em todos os seus desenhos,
ou até mesmo lá na sua vista 3D, no seu modelo tridimensional, né? Então, se você muda uma esquadria, muda a posição de um elemento, faz alguma coisa, deleta algo da sua planta, automaticamente muda no modelo tridimensional e convenhamos que fica muito mais fácil da gente entender aquilo que está acontecendo, né? Deletei, sumiu, vou lá na vista, vejo, pronto. Cheguei à conclusão de que aquilo que eu deletei está correto ou não, e aí eu entendo melhor o meu projeto, igual eu fiz aqui mostrando para vocês. Segundo ponto, você não precisa ficar imaginando o que está acontecendo ali com o impacto daquela mudança. Vamos ver aqui, ó, dentro do Revit. Seleciono uma esquadria, tenho ela aqui e decido que eu quero colocar uma esquadria um pouco maior no meu projeto. Quando eu seleciono ela aqui, veja que agora eu tenho um impacto aqui, ó, dela com a posição da minha viga. Eu vejo que aqui, ó, a moldura que eu tinha colocado aqui, ela já não está mais completa aqui porque eu tenho uma esquadria recortando ela. Então todas essas mudanças elas impactam no desenho, impactam nos quantitativos e também na vista. E aí o que acontece é o seguinte, eu não preciso ficar imaginando o impacto de cada mudança. Quando eu venho aqui, eu navego no meu projeto, eu visualizo o meu projeto, eu já sei se aquilo está de acordo ou não com o que eu queria. Não precisa detalhar para explicar. E eu coloquei esse ponto aqui porque conversando com um arquiteto, ele me disse que muitas vezes ele tem que sair do AutoCAD, entrar no SketchUp, modelar com base no 3D aquilo que ele está pensando e aí ele vê se realmente faz sentido a solução que ele tinha. Se faz sentido, aí ele volta para o AutoCAD, olha o tempo que ele perdeu, né? Volta lá para o AutoCAD, termina de detalhar e conclui que aquela solução estava correta ou que ele precisaria mudar o projeto dele. Então imagina isso, ele precisa ter duas ferramentas para visualizar o que ele está imaginando. E dentro do Revit não, a gente não precisa detalhar para explicar aquelas nossas mudanças. E as alterações acontecem em todos os nossos desenhos do projeto. Então, como eu te disse, vou acessar aqui, ó, a minha planta baixa. Quando eu altero uma esquadria aqui, ela já vai alterar na minha planta baixa aqui, ela vai alterar lá na minha planta de implantação, ela vai alterar também lá no meu corte. Então, se a prancha número 5, ó, eu tenho o corte aqui, então aquela alteração já foi mudada aqui também. Tenho as minhas fachadas, então tudo isso já muda automaticamente ali no meu projeto. Ó, você vai ver aqui uma alteração feita até mesmo aqui, ó, na minha fachada. Então tudo isso acontece e nós não precisamos ficar alterando todos os nossos desenhos do projeto. Então, todos esses pontos aqui realmente te ajudam a ganhar muito tempo e eliminar o seu retrabalho. Mudou em um lugar, você não precisa ficar mudando isso manualmente. Diferença entre dois amigos aqui. O primeiro deles é o retrabalho, aqui, e as alterações de projeto. Então nós temos que saber diferenciar um do outro. O retrabalho é a necessidade de refazer uma tarefa que talvez você não precisaria, mas você faz porque o software que você usa é antigo e improdutivo, né? Ele rouba a sua produtividade, como por exemplo o AutoCAD. Já as alterações de projeto são as mudanças que a gente faz no projeto ou naquele espaço para tornar ele mais agradável e atender às necessidades do nosso cliente. Então saiba diferenciar um do outro. Alterações devem acontecer, retrabalhos devem ser eliminados se você usar a ferramenta correta e se você usar o Revit, você vai reduzir muito isso no seu trabalho. Então aqui, ó, por que você deve fazer as alterações no seu projeto ainda no início e como isso impacta quando você usa o Revit. Eu trouxe aqui a curva de McLean para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos analisar a curva de McLean aqui. Nessa curva a gente vê dois pontos. Primeiro aqui, nós temos o trabalho aqui, que é o esforço, o custo e o efeito que isso causa com base em todas as nossas etapas do projeto. No ponto 1, nós temos a habilidade de impactar o custo e a performance aqui, ó, nessa linha azul. No ponto 2, nós temos o custo de mudança no projeto. Então, já analisando aqui, ó, o custo para mudar algo no projeto preliminar é muito baixo comparado com algo que a gente tem na documentação
ou até mesmo na operação, quando o edifício já está quase sendo concluído e já está sendo operado. Então, olha como é que o custo ele se eleva a partir do momento que a gente sai do projeto preliminar e vai passando por todas as etapas. E a habilidade de impactar o custo e a performance, ela é muito maior no projeto preliminar e ela cai de acordo com as etapas do projeto, ou seja, a alteração que eu faço em uma planta, em uma parede, em qualquer etapa aqui no estudo preliminar, ela não impacta tanto lá no meu custo, né? Eu posso mudar, eu posso encontrar novas ideias. É o momento de eu trabalhar ali o meu projeto, de eu fazer todas as alterações. Por isso que eu falei para você lá no início, combine com o seu cliente que todas as grandes alterações devem acontecer no estudo preliminar. É o momento de você ter o brainstorming ali, de você conseguir mudar todo o seu projeto. A partir do momento que você passa para o detalhamento, para a documentação, para a construção, essa flexibilidade de mudar o projeto ela vai diminuindo, porque tudo isso já foi orçado, já foi feito um projeto complementar, já foi feito todas essas outras etapas que vão enrijecendo e congelando ali o seu projeto. Então, para fazer essas alterações vai custar muito mais caro, porque não é só mexer na arquitetura, você mexe na estrutura, no hidráulico, no elétrico, no orçamento, então você vai mexendo em todas as partes e isso vai impactando realmente no custo final daquela obra, por isso que você tem que olhar. O terceiro ponto é o fluxo de trabalho tradicional. Então, quando a gente usa o AutoCAD, a gente tem um custo, um esforço, um efeito maior quando a gente está na documentação. Ó. É esse ponto 3 aqui. O que ele quer dizer? No CAD, você faz alguns desenhos e apresenta a planta, e quando você vai documentar, ou seja, eu vou começar a detalhar o meu projeto, é ali que você precisa colocar horas de trabalho em cima daquele projeto. É ali que você vai realmente trabalhar muitas horas. Então, todas aquelas pré-definições, elas acabam sendo impactadas na hora de documentar. E é ali que você encontra as incompatibilidades. A altura do forro, medida de bancada. Então, quando você vai detalhar, você começa a encontrar algumas... você vai se deparando com algumas situações que você não tinha previsto. Porque no CAD você não consegue ver em 3D. Você faz no 2D. E a partir do momento que você começa a levantar, estudar, fazer um corte, detalhar, que vai aparecendo ali essas situações. Então, o custo é maior e talvez você vai ter que conversar com o seu cliente para explicar para eles algumas situações. Isso acontece no fluxo de trabalho tradicional, trabalho CAD. Com o CAD, o Sketch é assim que é entendido. Já no fluxo de trabalho BIM, se você está trabalhando com o Revit ou com outro software, acontece um pouco antes esse fluxo de trabalho. Então, a gente vê aqui que no fluxo de trabalho BIM, nós temos o ponto 4 aqui, que ele mostra que onde nós temos o maior efeito, o maior custo, o maior esforço do nosso trabalho é na hora de detalhar o projeto aqui. Saímos do estudo preliminar, começamos a fazer os primeiros estudos, então aqui a gente tem um trabalho muito grande. Mas nós não vamos ter esse trabalho na hora de documentar, porque tudo aquilo que a gente já cria no 2D aparece no 3D, aparece no corte, aparece nas fachadas, é quantificado, já está nos quadros. Então tudo isso a gente já vai tendo pronto. Eu não vou precisar me preocupar na hora de quantificar se tinha a quantidade correta. Eu não vou precisar me preocupar se tem alguma incompatibilização em altura, se tem alguma incompatibilização com as bancadas, porque eu saí do estudo preliminar, comecei a detalhar o meu projeto, a documentar ele ali um pouquinho que seja, já encontrei diversas situações. Então ali eu já posso conversar com o meu cliente e a gente voltar para fazer uma alteração no estudo preliminar. Coisa que no CAD eu só vou descobrir isso lá na frente. Então eu teria um gasto muito maior. Então veja aqui que o retrabalho ele é realmente muito grande quando a gente tem um fluxo de trabalho tradicional, que a gente vai ter um esforço maior aqui. E quando você está aqui, olha que o custo pelas mudanças ele já tende a aumentar, né? E a habilidade de impactar tende a diminuir. Se a gente olha para um fluxo de trabalho BIM, a gente tem um custo aqui, pequeno ainda, quando a gente tem a etapa aqui, da curva 4, e a nossa habilidade de mudança ela ainda está bem alta, né? Então, olha que legal quando a gente pode fazer isso já nessa primeira etapa aqui, diferente quando a gente usa o fluxo de trabalho igual o do CAD. Então, anota aí, se você quiser, é a curva de McLean, você pode dar uma olhada, pegar até esse quadro aqui, porque é realmente muito legal para você entender como que tudo funciona. Então, aqui nós vimos a questão do investimento em tempo, trabalho e dinheiro. Tudo é impactado dependendo do fluxo que você usa. E se você realmente usa um software BIM, né, como o Revit,
você reduz tudo isso. Alterações na prática. Qual é o maior benefício que nós temos? O maior benefício é você conseguir fazer todas as alterações e já visualizar todas essas mudanças. Eu consigo visualizar a minha estrutura. Então, olha aqui, ó, vou trazer aqui para o lado para vocês conseguirem ver como que é o estrutural dessa edificação. Então imagina, né? Eu consigo já mudar tudo aqui na minha planta, ver como isso impacta na estrutura e já entrar em contato com diversos fornecedores, diversos parceiros que estão desenvolvendo um edifício como esse e já solicitar algumas alterações para eles, caso realmente seja necessário. Ou se eles encontrarem alguma incompatibilização, eles solicitam para a arquitetura encontrar uma solução e poder casar essas alterações que nós temos entre as duas ou mais disciplinas. Então, não é só a arquitetura que tem ganho, é também a parte da estrutura, do hidráulico, do elétrico, SPDA, incêndio, todo mundo conversa a mesma linguagem e todo mundo consegue criar o seu projeto e já visualizar ele. E aí casa com as informações com as outras disciplinas e a gente evita ter todo aquele retrabalho quando a gente estiver detalhando o projeto, porque aqui a gente já tem acesso a todas as informações. Então vamos voltar aqui para o Revit e continuar. Ó, nós vamos na prática aqui alterar uma porta. Então vou pegar aqui, ó, minha porta da entrada. E eu vou dizer o seguinte, essa porta aqui, será que nós conseguiríamos deixar ela um pouco maior ou um pouco menor? Como que isso impactaria no nosso projeto? Seleciono essa minha porta, clico aqui para editar o tipo dela e vou ver aqui, ó, a largura do meu vão eu quero de 90 centímetros. A altura dessa porta aqui, ela é de 2,50. E aí eu tenho já as outras medidas. Vou só fazer isso aqui e clicar em OK, ó. Então eu já vi aqui o primeiro ponto aqui. Se eu trabalhasse com uma porta igual essa daqui, eu ia ter um dente maior aqui na entrada. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Eu tenho algum pilar passando aqui que eu precisasse fazer isso? Não. Então, não gostaria. E o outro ponto que eu encontro aqui é que a altura acaba batendo quase que no meu forro aqui também, o que eu acabei de esconder esse forro aqui. Então, não fica legal essa solução que eu acabei colocando. Ou a melhor solução é a gente voltar para aquela porta, uma porta de 1,10 m por 2,10. E aí a gente tem toda essa solução que a gente tinha encontrado aqui. Então é assim que você consegue fazer essas alterações. Isso foi em uma porta, mas eu poderia escolher aqui, ó, mudar a posição da minha parede. Eu quero aumentar essa portaria aqui, eu trago para cá e vou deixar ela aqui. Então eu vejo que quando eu faço essa alteração, eu preciso aumentar a quantidade de cobogós que eu tenho, vou trazer para cá, ó. Então isso impacta agora no meu custo, porque eu tenho mais cobogó para colocar, eu tenho um aumento aqui de área, eu tenho um aumento de telhado, a calha aumentou também. Então tudo isso vai sendo impactado. Da mesma forma que tudo foi impactado aqui, ó, aqui dentro eu consigo visualizar que eu tenho um perfil LED colocado. Então esse perfil LED deveria aumentar para chegar até ali. Então veja que tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. E eu não tenho mais aquele retrabalho na hora de detalhar uma solução como essa, porque o Revit já me mostrou diversas situações que eu teria que mudar ao longo do meu processo criativo, da liberdade que eu tive aqui. Então, eu só te mostrei coisas básicas, como mudar uma porta ou uma parede. Mas vamos supor que a gente está trabalhando com alturas numa edificação, que a gente tem alguns brises colocados, temos luminárias aqui já colocadas. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E aí, eu não preciso, por exemplo, mudar na planta, mudar na vista, mudar na fachada, ir lá no meu quadro de quantitativos, alterar aquele quadro de quantitativos, não teria que fazer nada disso. Ou seja, não existe o meu retrabalho, existe a alteração de projeto, que acontece, mas o retrabalho eu deixo para o programa e economizo muitas horas de trabalho. E antes dessa aula continuar, já clica aqui embaixo, ó, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha também aqui nessa aula e me conta o que você está achando das Revit Class que eu tenho feito aqui, esse novo programa disponível aqui no meu canal. Seu comentário conta muito. E não esquece de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin. Corre lá, me segue no Instagram e aproveita que quase todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas para te ajudar e para tirar as suas dúvidas. Continuando a nossa aula, então, as alterações devem ser feitas para ajustar as necessidades, igual a gente tinha visto, e com o Revit o processo é automático e leva muito menos tempo. Vocês viram, muda uma
uma coisinha, o programa pensa isso pra gente. Qual é o melhor momento para migrar para o Revit e reduzir os meus retrabalhos? O melhor momento é agora. Você não tem que ficar esperando o próximo projeto, a próxima etapa para migrar. Porque o que acontece? Se você ficar esperando o próximo projeto, quando você começar ele, você não vai começar no Revit, você vai começar no AutoCAD. E aí você vai dizer, não, mas o próximo vai ser mais fácil. O próximo eu vou fazer, aquele ali eu vou fazer. E aí você vai deixando isso para frente, vai empurrando, empurrando, empurrando. E quando você percebe, passaram 6 meses, se passou 1 ano, você continua fazendo projetos no CAD, você continua fazendo projetos no Sketch e você não migrou para uma ferramenta BIM. E sabe o que é o pior? O seu concorrente migrou. O seu concorrente já não tem mais retrabalho. Ele reduziu as horas de trabalho dele. Ele está entregando muito mais na mesma quantidade de tempo. Então, se você quer ficar no mercado, quer melhorar o seu processo de projeto, quer diminuir os retrabalhos e quer conquistar um pedaço maior do mercado, você tem que migrar para essa ferramenta. Senão, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Então, toma muito cuidado aí para as escolhas que você faz. E uma dica aqui, tá? Vou mostrar o seguinte. Você que está com um projeto pela metade no AutoCAD. Você está pela metade. Quando que eu devo migrar, né? Então, vou te dizer o seguinte, migre agora, importe esse projeto para dentro do Revit, vou te mostrar o caminho para você fazer isso. Você vai vir aqui, ó, em inserir, dentro de inserir, importar o AutoCAD e aqui você vai selecionar o CAD que você quer. Você seleciona o AutoCAD aqui, o seu DWG, faz as configurações, importa e começa a trabalhar hoje mesmo dentro do Revit. Isso vai te dar uma economia de tempo. E através da economia de tempo, você vai conseguir aprender uma nova ferramenta e migrar os novos projetos. Então faça isso o quanto antes. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O seu concorrente vai fazer antes de você. É isso que vai acontecer. Então, o seu concorrente vai fazer antes de você isso daqui e você vai ficar para trás. Então, você que escolhe. Faça isso hoje ou desista de eliminar os seus retrabalhos. Jeff, me ajuda. Por onde eu devo começar na hora de evitar esses meus retrabalhos aqui? Eu separei uma listinha para você aqui que quer começar a usar o Revit agora. Primeiro de tudo, faça o básico. O básico é criar aqueles elementos, paredes, pisos, portas, janelas, cortes, plantas, vistas, é o básico que você tem que fazer dentro do Revit. Vamos passar por eles aqui? Vamos abrir uma planta baixa aqui para você conseguir fazer. Ó. Vou pegar a planta baixa aqui do meu térreo. Selecionei a planta baixa e para criar uma parede, você vai vir aqui ó, em arquitetura, todos os comandos estão aqui dentro. Parede, seleciona a parede e começa a desenhar as paredes ali do seu projeto. Ó. Desenha uma parede, desenha outra aqui, aqui e fecha ali o seu ambiente. Quer mudar uma parede? Seleciona todas as paredes, vem aqui do lado, ó, muda uma parede para 15 centímetros, já mudou. O que mais? A gente falou de paredes, vamos colocar uma porta. O comando também está do lado da parede. Seleciona a porta, chega ali próximo, coloca uma porta ali no seu projeto. Uma janela, está do lado aqui, ó. Seleciona aqui, coloca uma nova janela. Quando ele dá esses probleminhas, é que ele está dizendo que a parede realmente está baixa. Então você seleciona aquelas paredes e visualiza, ó, a altura dela está com 15 centímetros. Precisaria estar com 3 metros aqui. Vou colocar a minha janela. Se você não tem facilidade naquilo que você está fazendo, vai lá no seu 3D, visualiza o que você está fazendo e aqui mesmo você pode criar, tá? Você pode vir, selecionar arquitetura, janela, escolhe o tipo de janela que você quer colocar e coloca ali no seu projeto. Ó. Então você pode colocar uma, excluir a outra e assim começar a trabalhar. Então, olha a quantidade de tempo que eu já ganhei aqui, ó, só fazendo isso se eu fosse comparar com o AutoCAD. Preciso criar um piso. Venho aqui, ó, qual que é o próximo passo aqui? Piso. Seleciono o piso, desenho a região do meu piso aqui, ó, dentro do Revit. Coloco aqui no perímetro, dou um OK, pronto. Meu piso foi criado, ó, lá no meu 3D. Agora eu tenho um piso aqui que tem um deslocamento. Zero ele, ficou embaixo ali. Vou precisar criar um telhado. Volto aqui no meu térreo, seleciono a opção de telhado. Abro o telhado, venho aqui, clico aqui, ó, telhado tem 4 águas, tá? Isso aqui, é claro, eu estou mostrando de forma rápida o que eu estou fazendo, mas você vai estudando e vai melhorando aquilo que você está fazendo. Mas, ó, em pouco tempo, a gente construiu 4 paredes, um piso, uma janela, uma porta e está colocando um telhado. Então, se você estivesse fazendo isso no CAD, por mais rápido que você fosse,
Você ia demorar mais tempo do que isso. Então, fiz aqui, finalizei o meu telhado, peço aqui, ó, clico para anexar. Vamos lá ver como é que ficou o telhado. Pego ele aqui, desloco ele 2,5 metros para cima, ó. Então tenho aqui o meu telhado deslocado. E aí, se eu preciso alterar qualquer coisa na minha planta, é só eu mudar a posição e automaticamente tudo isso já mudaria aqui na minha planta do térreo. Quero adicionar uma nova parede. Seleciono aqui, venho aqui, coloco uma parede ali dentro e automaticamente essa parede já aparece em todas as plantas, ó. Então eu coloco aqui para visualizar ela. Quero aumentar a altura, seleciono para 2 metros. Então a gente já vai fazendo tudo isso. E aí, depois que você tem tudo criadinho, já montado, é só passar um corte. Então você seleciona aqui, ó, vista, corte, traça um corte aqui dentro, entra no seu corte e está aqui a sua edificação. Então eu duvido que você consegue fazer algo mais rápido do que isso dentro do AutoCAD, né? Então se você muda aqui no corte, muda na planta, muda na vista, muda em todos os outros lugares. Então comece pelo básico, entenda as ferramentas básicas, migre o seu projeto ali do CAD para dentro do Revit, comece a fazer os primeiros estudos, as primeiras alturas e você vai ver que com o tempo que sobra, você vai ter tempo para estudar novos processos dentro da ferramenta ou continuar detalhando o seu projeto lá no AutoCAD. Você vai compensando isso e com o tempo você realmente vai eliminar os retrabalhos dos seus projetos. Segundo ponto para a gente ver aqui é chegue até onde você consegue. Então, ó, chegue até onde você consegue. Ah, entrei aqui e vou até onde? Até onde você consegue, até o comando que você sabe. Eu te mostrei alguns nessa aula, mas você vai até onde você consegue. Use o programa todos os dias. Você só vai ficar bom naquilo que você usar todos os dias. Se você usa o CAD todos os dias, você fica bom no CAD, mas o CAD ele é improdutivo. Se você usar o Revit todos os dias, você vai ficar bom no Revit, um programa que aumenta a sua produtividade, reduz os seus retrabalhos e deixa com que você crie mais projetos em menos tempo. Então, use a ferramenta todos os dias. Migre os seus projetos, explore ali, mas não é todo dia abrir o programa e fazer uma parede. Não, você vai ter que sempre dar um passo ali, melhorar 1% todos os dias naquele projeto, senão realmente você não vai conseguir, tá? Não é só abrir o programa que vai fazer isso. Se fosse assim se fosse assim, a academia seria fácil, né? Era só pagar a academia ou olhar para ela todo dia, a gente teria o resultado, mas não é. Você tem que ir ali um pouquinho por dia, melhorando, para uma hora você conseguir fazer tudo dentro do programa. Então, esse seria o seu próximo passo. Se organize para aprender o que você precisa. Então, como você viu, aqui você aprendeu a criar paredes, pisos, portas, janelas, cortes e tudo mais. Ah, eu quero fazer uma nova porta. Então, tenha uma organização para você aprender aquilo que você precisa fazer. Você vai ter que fazer isso. Então, lista, faz um checklist. Ah, eu quero aprender como criar uma nova parede. Eu quero aprender como colocar uma nova janela. Quero saber como baixar famílias. Quero criar novos telhados. Então, você vai listando e todos os dias você abre a ferramenta e vai procurando ali uma nova solução. Ou procure um curso, um treinamento online que já te entregue tudo isso. Eu tenho um treinamento que é o Domine Seu Projeto. Às vezes a gente abre as vagas dele durante o ano, então fica de olho. Lá eu te ensino a fazer absolutamente tudo, do zero ao projeto executivo, passando por todas as etapas. Mas enquanto as vagas estão fechadas, você pode se organizando e entendendo melhor como é que funciona essa ferramenta. O próximo passo seria o seguinte: não perca tempo nos pequenos detalhes. Ainda não é hora de você fazer isso. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ai, Jefferson, eu não sei como é que eu faço Boiserie. Mas a Boiserie você faz em qual etapa do seu projeto? É no detalhamento? É na parte de documentar? Quando que é isso? Então, se preocupe em ganhar tempo ali onde você ainda conhece, né? Comece a criar o seu projeto, exporta para o 3D, trabalhe os cortes e o que você não conseguir, aí você manda para as outras ferramentas, manda para o SketchUp, volta para o AutoCAD, detalha, mas vai explorando aos poucos dentro do Revit. Não fica preso no mínimo detalhe não, senão isso vai te travar e vai te impedir de aprender as outras ferramentas dentro do programa. Você não precisa, por exemplo, no primeiro momento, saber como é que faz uma bancada dentro do Revit. Você pode baixar a bancada. Então, você vai lá, baixa ela e usa. Aqui já tem na internet. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível. Diferente de quando eu comecei lá em 2014, não tinha quase nada e eu precisei aprender muita coisa. Então,
Se preocupe ali no que vai te ajudar no seu processo. Deixe os pequenos detalhes para você resolvendo na ferramenta que você consegue. Então, senão isso realmente vai te travar. E esse seria o outro passo para você conseguir fazer isso, tá? O quinto passo. Então, a ajuda veio aqui, ó, em 5 passos. Pode copiar aí para você fazer isso. E quais são os efeitos colaterais de usar o Revit para eliminar os retrabalhos? Assim como a gente sabe, toda solução tem um efeito colateral. E eu listei aqui, ó, 6 efeitos colaterais que vai ter se você usar o Revit para trabalhar nos seus projetos. Primeiro ponto, então... Ó, esse é um efeito colateral que acontece muito. As alterações são feitas em poucos segundos. Clicou, mudou, acontece a alteração. Esse é um efeito colateral que eu realmente gostaria que você tivesse. O segundo é a documentação. Documentação atualizada em tempo real. Tudo que você muda em um lugar, muda em todos os outros. E não é você que faz isso, é a própria máquina. Você trabalha com o computador na sua frente para ele trabalhar para você. Então, faça uma alteração, deixa que ele entregue o resultado, que ele faça os cálculos, que ele mostre quantas portas tem, quantas janelas, o cálculo de áreas, deixa que ele faça isso. Então, a atualização acontece em tempo real, sem que você precise ficar perdendo tempo ali, atualizando e tendo o famoso retrabalho. Esse é um dos efeitos colaterais que também você vai ter. Outro efeito colateral, o número 3 aqui, ó, o efeito colateral do trabalho e modelagem em BIM. Quando a gente trabalha aqui, a nossa modelagem, o nosso 3D, ele é em BIM. Então, isso significa o quê? Significa que tudo que você cria dentro do programa tem informações, diferente do SketchUp. Você fazia ali uma massa, puxava ela e você, na sua cabeça, dizia que era uma parede. Mas podia ser qualquer outra coisa. Mas você aí dizia que era uma parede. Aí você fazia uma outra massa lá, tal, isso aqui é uma porta. Mas isso tudo está na sua cabeça. Você não tem um manual. Quando você passa isso para outra pessoa, ele não sabe se aquela parede é de bloco cerâmico, se ela é de bloco de concreto, se é uma parede estrutural, se é um pilar. Ele não sabe. E dentro do Revit a gente tem acesso a todas essas informações. Então, olha aqui. Quando eu estou dentro do programa e decido que eu quero selecionar um elemento aqui, que é essa minha parede aqui, eu vejo que ela tem uma área de 9,65 metros quadrados, ela tem um volume de 0,965 metros cúbicos, é uma parede do tipo genérica, então eu tenho tudo isso daqui, e eu tenho acesso a todas as informações. O que mais? Se eu quisesse selecionar uma porta, vou selecionar essa minha esquadria aqui, ó. É uma porta de correr de vidro, com um perfil de 3 folhas, de 3 metros por 2,30. Vamos lá, o que mais eu tenho aqui? Ó? Eu tenho outras informações de altura e largura, que a gente acabou de ver. Eu tenho a descrição, que é uma porta de correr de 3 folhas de vidro. Eu tenho aqui a marca do tipo, que é a minha P03. Eu consigo visualizar, clicando nesse botão aqui, ó, como é aquela minha porta no 3D. Então, qualquer alteração que eu faça, eu já vejo aqui. E eu vejo também os materiais. Eu tenho um vidro com achura aplicado para ver aqui. Eu tenho uma pedra, uma pengadeira e uma soleira sendo colocada aqui embaixo. Eu tenho uma tinta eletrostática pintando essa minha porta. Então, tudo isso daqui, ó, tá dentro ali, não tá na minha cabeça. Quando eu mando esse projeto para outra pessoa, igual me mandaram esse IFC aqui, eu acesso todas as informações. Quer ver? Vou selecionar, ó, esse meu pilar aqui. Olha que legal, selecionei um pilar de uma modelagem que não é minha, tá? Não é minha. Então, eu venho aqui, ó, seleciono o pilar. O que ele está me dizendo aqui, ó? É um pilar de concreto estrutural, do tipo pilar. Ele está no 02 PAV 01. Então, ele está aqui nessa posição. Eu tenho aqui, ó, que ele é um P7, ele foi criado através do TQS. Ele está dentro de pilares. E, ó, eu tenho aqui, ó, que a geometria tem 20 centímetros por 60 centímetros. E a altura dele é de 1,60 m, ó. Então, ele tem um volume aqui, ó, de 0,2 metros quadrados aqui de área de parede. Então, olha que legal. Eu tive acesso a todas essas informações com um clique. Vou clicar numa laje aqui também, ó. Vou pegar essa minha laje aqui. Essa daqui é uma laje feita de concreto estrutural, ó, laje de concreto estrutural. Que mais?
eu tenho aqui outras informações dela, ó. Eu tenho um P7 aqui, ó, a distância que ela tem ali, ela é unidirecional. Eu tenho aqui, ó, quilogramas por metro cúbico dela. Então, realmente tem muita informação e essa nem é uma modelagem que foi feita dentro do Revit. Por isso que quando a gente trabalha com um projeto em BIM, a gente consegue acessar todas as informações dentro do modelo tridimensional. Muito legal, né? Então, consegui mostrar para você aqui todas as informações. Mostrei do estrutural, poderia ter pegado até uma caixa d'água, por exemplo, essa daqui, uma caixa d'água de 15 mil litros, eu tenho todos os adaptadores, enfim, todas essas posições aqui dentro do meu projeto. E eu não precisei ficar passando isso para ninguém. Eu simplesmente cliquei, li as informações e pronto. Então, da mesma forma que eu li as informações do projeto de outra pessoa, outros profissionais conseguem ler as informações do meu projeto com 2 ou 3 cliques. E é isso que acontece. Esse é um efeito colateral que nós temos aqui de quando a gente usa realmente o Revit, tá? Então, a gente tem o trabalho, a modelagem 3D em BIM, cheio de informações. Quarto efeito colateral que nós vamos ter é a precisão na hora de projetar e a facilidade do levantamento de quantitativos. Te mostrei isso agora, né? Então, a gente tem uma precisão ali de milímetros no que a gente está criando e uma facilidade de levantamento de quantitativos. Ah, mas eu não trabalho com quantitativos de paredes, eu não levanto isso. Mas às vezes você tem quantitativos de área, de piso, de janelas, legendas que você cria. Então tudo isso acontece de forma automática também. Ó, vamos abrir o Revit aqui. Vamos lá na nossa planta aqui, ó, na prancha 01, e eu tenho aqui todos os meus quadros de esquadrias que foram levantados. Então todos eles estão me mostrando aqui, ó, todas as opções. Vou clicar aqui e vou fazer o seguinte. Selecionar aqui, essa é a minha J01. Ó, quantas J01 eu tenho aqui? Ó, J01, eu tenho 32 J01. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma cópia dessa minha J01 aqui para o lado. Coloquei outra. Automaticamente tenho quantas J01? 33 J01. Então isso é automático. Eu não estou levantando o quantitativo de material, eu estou vendo as alterações que tem no meu projeto e estou levantando ali os quantitativos básicos que talvez eu teria que ficar fazendo isso manualmente. Quantos pisos eu tenho na edificação? Tantos. Quantas janelas eu tenho por unidade? Tantas. Aí eu vou contar. E se você errar? Quem vai arcar com isso? Você, seu cliente, a fábrica, erro de quem? Seu, da pessoa que não conferiu. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Além de eliminar os retrabalhos, você tira toda essa sua carga aí. Então esse é um efeito colateral muito bom que você vai ter se você começar a usar o Revit nos seus projetos. O outro, para a gente quase finalizar, é a facilidade de exportação para outros softwares. Então nós podemos vir aqui dentro do Revit, arquivo, exportar, formatos CAD, então poderia exportar para AutoCAD, PDF, DWF, DXF, posso gerar aqui, ó, IFCs, então vem aqui para baixo, posso gerar um IFC, posso exportar imagens, relatórios, tenho aqui, ó, percursos virtuais, que eu posso exportar um vídeo, eu posso exportar muita coisa, então você tem uma facilidade muito grande de mandar esse projeto para outras pessoas que não usem o Revit. Então você pode usar e pode continuar trabalhando com outras pessoas que talvez ainda estejam no modo antigo do AutoCAD, ainda utilizem o SketchUp, utilizem o TQS, façam projetos complementares em outras plataformas que você nem conhece. Então o Revit te dá todas essas possibilidades. Esse efeito colateral é muito bom porque te deixa conectado com outras pessoas. E o último efeito colateral, mas antes da gente chegar nele, eu já quero te mostrar o seguinte: qual vai ser o tema da nossa próxima aula? Vai ser a sacada para você criar projetos de arquitetura no Revit sem perder tempo. Então aqui você viu como eliminar o retrabalho de forma rápida. Na próxima aula nós vamos ver como fazer projetos de arquitetura sem perder tempo. Vou te dar um passo a passo claro ali para que você realmente consiga migrar os seus projetos, seja se o seu projeto está na metade, se ele já está adiantado, se está no início, se você é um estudante de arquitetura, se você tem um escritório. Então você vai ver ali como você vai fazer isso, qual que é a sacada para você realmente criar os seus projetos
sem perder tempo usando o Revit, tá? Então já anota aí, porque a próxima Revit Class você não pode perder. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, porque o seu joinha conta muito. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @JeffersonSandrin, corre lá, me segue e aproveita também a caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias. Voltando então aqui para o último efeito colateral que nós temos ao usar o Revit, é o efeito colateral de rapidez na hora de compatibilizar. É isso mesmo, você consegue compatibilizar com pouquíssimos cliques e você não precisa ser um expert nisso. Vou te mostrar já como é que você vai fazer. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso desse projeto que nós temos um estrutural aqui que estava colocado, né? Então vou clicar um Ctrl Z aqui e nós vamos visualizar tudo conectado no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um projeto que já está aqui, que é o projeto de interiores dessa edificação. Seleciono uma parede, aqui eu vou selecionar esse daqui, só esses dois pontos para eu conseguir realmente filtrar as informações. Ó, vou clicar aqui, vou colocar aqui e vou cruzar o projeto que nós temos aqui de interiores com a estrutura e com a nossa unidade habitacional aqui, ó. Então, estou vendo aqui que essa estrutura, ela não está muito de acordo, então ela precisa de uma correção. E eu não sou um expert nisso não, então vou ajustar certinho para ficar aqui como deveria, ó. Então, tem a minha estrutura colocada aqui. Eu vejo que, por exemplo, nessa situação aqui do quarto, eu vou ter um dente aqui, então eu preciso talvez encontrar uma solução para esse projeto. Eu vou fazer aqui a minha parte de marcenaria indo de ponta a ponta ou ela vai dar a volta aqui nesse dente dentro do quarto? Preciso solucionar. E ó, eu encontrei uma incompatibilização. Qual a outra? Dentro do banheiro aqui, ó, eu vou ter um dente aqui quase que ali dentro do box. Isso vai ser bom ou ruim? É a arquitetura ou é a engenharia que vai ter que solucionar isso? Nós vamos chegar num consenso junto com a empresa que está executando. Então, tudo isso a gente vai vendo e a gente vai mostrando esses pontos. Isso aqui eu estou te mostrando algo que está acontecendo dentro do Revit. Existem softwares também que fazem esse tipo de compatibilização, mas aqui a gente consegue analisar tudo isso. Então, ó, eu tenho aqui um pilar, esse aqui vai dar um dente bem na cozinha. Então, talvez seja um problema, porque está perto aqui, ó, do meu fogão, do meu forno. Aqui eu tenho um pilar que está dentro do shaft da lavanderia. Então, esse daqui eu acho que não teria problema, a gente pode deixar ele mesmo. Aqui eu tenho um pilar que vai estar no meio da sala. Cuidado, né? Eu posso acabar com a estética aqui do que eu tinha proposto. Então, eu tenho que analisar todas essas situações. E como eu te disse, não precisa ser expert. Basta você cruzar os dois modelos. E eu digo modelo porque não é só um projetinho, a gente trabalha com um modelo real, né? A gente está imitando a realidade. Cruzo eles dois ali, vejo as incompatibilizações e já começo a conversar com as pessoas. Opa, a gente precisa marcar uma reunião para solucionar isso. Ah, a gente precisa sentar para ver um outro ponto aqui. Nós precisamos encontrar uma solução para isso daqui. Então veja, você se torna um expert naquela área, você começa a analisar novos projetos com pouquíssimos cliques usando essa ferramenta. Então você não tem mais, voltar lá atrás, o retrabalho de ficar mudando o projeto. Você seleciona, compatibiliza, escolhe se aquilo está de acordo. A partir do momento que tudo isso foi solucionado, você muda na planta baixa, muda no 3D, muda nas vistas e automaticamente o seu projeto ele vai sendo alterado como um todo. Então você não tem o retrabalho de mudar no corte, mudar na vista, mudar no pavimento 1, no pavimento 2, no pavimento 3, no pavimento 4, pegar um checklist gigantesco e ainda torcer para não esquecer nada, tá? Porque se você esqueceu, o erro é seu, e aí quando chegar lá na obra o pavimento 5 tá diferente do 4, que tá igual ao 2, e aí você começa a ter muito trabalho, muito retrabalho, muita dor de cabeça para alinhar tudo isso. Coisa que se você usasse o Revit, você não teria. Por isso que esse programa te ajuda tanto nessa etapa. Então agora que você já sabe de tudo isso, já está por dentro, não perde a próxima aula, que lá você vai realmente aprender como criar projetos de arquitetura de forma rápida, né? Então você viu aí, ó, se você não viu, anota qual é o assunto da próxima aula. O assunto da próxima aula é a sacada para você criar projetos de arquitetura no Revit sem perder tempo. Então não perde essa aula. Se você ainda tem
projetos pela metade, realmente quer migrar para o Revit, já trabalha no Revit, mas sente que não tem a performance que deveria, então fica comigo, fica de olho que a próxima Revit Class sai na próxima terça, tá? Elas saem de terça e quinta aqui no YouTube. Não perde, ativa as notificações aqui do canal que eu te encontro lá, tá bom? Então eu espero te ver na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.